analisar, eventualmente oferecer denúncia ou não, vai para o Supremo Tribunal Federal para julgamento. Caso haja uma condenação, o senhor considera importante, como já tem afirmado, o PL ou estudado, recorrer a uma corte internacional? Olha, Gustavo, isso eu acredito que a defesa, não posso falar pela defesa dele, eu não tô lá acompanhando, não li umas mais de 800 páginas do inquérito, né? Mas eu acho que isso independente do que o PGR vai fazer, a defesa vai ter que ir para essa linha também, né? Tem diversos precedentes lá no tribunal, lá no Tribunal de Direitos Humanos lá da ONU, de pessoas que até revertem a sua situação jurídica no país quando se constata que houve uma perseguição, que houve uma ilegalidade, quando há uma condenação por um tribunal que não é um tribunal penal, né? Quando quem julga é um juiz claramente impedido, deveria estar impedido de julgar essas causas, porque ele faz às vezes do julgador, ele é a vítima, ele escolhe os investigadores, ele faz tudo. Isso aí é uma aberração. Em nenhuma democracia séria do mundo isso estaria sendo tolerado, né? Está sendo tolerado porque hoje é contra uma pessoa correta, o presidente Bolsonaro. Amanhã, quando deixar de ser, aí vamos ver se não vai mudar também o entendimento, né, de que isso não está certo, não está dentro da lei, é contra a Constituição. Então eu tenho toda a tranquilidade que assim, eu acredito que é natural que se faça essa denúncia, como já aconteceram, já houve comitivas de parlamentares que foram a organismos internacionais de direitos humanos para protocolar, mas agora a defesa do Bolsonaro especificamente, eu acredito sim que vai fazer isso, que esse é um caminho razoável, porque realmente quando a perseguição vem de uma pessoa que já está na instância máxima do judiciário, quando você não tem a quem recorrer, aí realmente não resta outra alternativa. Senador, são mais de 800 páginas, tem muitas denúncias e indícios contra Jair Bolsonaro, mas tem um ponto que me chamou a atenção que eu ainda não consegui compreender. Quando o ex-presidente fala, depois do inquérito apresentado pela Polícia Federal, ele fala que realmente foi discutido um estado de defesa, um estado de sítio, a minuta. Eu gostaria de entender por que foi discutida essa minuta se o país não estava em guerra, se não havia uma convulsão social. Olha, mais uma vez, eu não conheço o que está no inquérito, para mim não tem fortes indícios, né, nem provas de nada, tem muita narrativa, como eu falei, uma feijoada só com água e salsicha, e que vão querer transformar num caldo grosso, né, para, enfim, chegar algo próximo de uma feijoada. Né? E olha, agora vocês querem me convencer que há uma tentativa de golpe usando a Constituição? Como é que é um golpe? Você vai fundamentar? Olha, conforme o artigo tal da Constituição, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? São peças que iriam ainda para o Congresso Nacional se fossem. Quer dizer, é um caminho tão longo. Não dá nem para tentar enquadrar o Bolsonaro naquela tese lá de domínio final de fato, porque realmente nada começou a ser, de fato, né, tentado. Ficou-se apenas na esfera ali da cogitação. Isso veio muito, Gustavo, o próprio presidente Bolsonaro já falou isso publicamente, por causa do Alexandre de Moraes. Porque se você analisar todo o processo eleitoral, eu não estou nem falando de urna eletrônica, não estou falando nada disso. Antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral, tudo que o Alexandre de Moraes fez sozinho ou manipulando a maioria do Tribunal Superior Eleitoral, ele desequilibrou a eleição. E quando a gente tinha ali indícios, aí sim, indícios de que algumas coisas erradas poderiam ter acontecido durante as votações, e nós formalizamos isso ao órgão que deveria ser maior interessado em investigar, que é o TSE, ao invés de investigar, e vão se lembrar que em poucas horas, num domingo à tarde foi protocolado isso, no domingo meia-noite ou na segunda, 1 da manhã, já tinha uma sentença pronta de mais de 100 páginas multando o PL em 22 milhões de reais. Um recurso e algo que tinha um aspecto administrativo, não podia nem ser considerado algo dentro do processo que configurasse a chamada litigância de má-fé, que foi o fundamento do Alexandre de Moraes para dar multa de 22 milhões de reais num partido de uma forma completamente injusta. Naquele momento percebeu-se que não tinha a quem recorrer, não tinha o que fazer. E no nosso entendimento, como o Alexandre de Moraes se interferiu, pesou nas eleições, ele sabe disso, ele sabe disso. Eu não sei se é verdade, mas eu fico ouvindo aquilo porque ele fala com orgulho que o Lula deve eleição a ele, nas rodinhas, onde ele frequenta. E tem testemunha sobre isso. Então, isso quer dizer, não podemos acreditar que porque nós não queremos o Bolsonaro, vale tudo para tirar esse cara do poder, do governo. Nós disputamos uma eleição limpa, sem cometer crime, sem comprar voto, jogando na bola o tempo inteiro, o presidente Bolsonaro sempre respeitando a Constituição, pagando um preço, inclusive, por isso, porque muitas pessoas aí, as mais exaltadas, queriam que ele tomasse alguma atitude enérgica e ele não quis tomar.
Não houve nenhum fato fora da sua vontade, contra a sua vontade, que tivesse impedido esses projetos de andarem. Ele não deu andamento a nada. E ponto final. O Lula assumiu o governo, a transição do Bolsonaro para o Lula foi uma transição pacífica, colaborativa. Entregamos um orçamento com mais de 52 bilhões de reais de superávit. O presidente Bolsonaro, em dezembro, você vai lembrar, Gustavo, em dezembro de 2022, o presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica escolhido pelo Lula. Olha, quem quer dar golpe e vai entregar a Força Armada para o comandante que seu inimigo, entre aspas, escolheu? Então é uma história que não para de pé. Eu estou falando de forma genérica, mais uma vez, porque eu não conheço os detalhes do inquérito, mas confio plenamente que o presidente Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado, tanto é que está aqui no Brasil, defendendo a sua honra, arrastando cada vez mais pessoas por onde passa. Eu, a todo momento, sou abordado, seja em lugares mais pobres ou em lugares de classe média, alta, como dentro de aviões, com a solidariedade só aumentando com relação ao Bolsonaro, porque persegue, o povo se solidariza com quem é perseguido. Então eu tenho certeza que em algum momento vai ter que chegar nessa anistia para todo mundo, porque se depender da boa vontade do ministro Alexandre de Moraes, eu não estou percebendo uma luz no fim do túnel. Senador, para a gente finalizar a entrevista, voltando um pouco para política eleitoral, o nome do senhor surgiu sendo ventilado por alguns aliados próximos como uma possibilidade para 2026.